Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão rumo à nossa glorificação. Já falamos sobre o novo nascimento, já falamos sobre a justificação, somos aceitos por Deus como justos através dos méritos de Jesus. Nosso espírito já está vivificado, já existe uma comunhão com Deus. E falamos no vídeo anterior sobre a adoção, o espírito de adoção que nós recebemos de Deus. Somos adotados por Deus como seus filhos, somos filhos de Deus. Mas existe nesse caminho um processo para nos santificarmos e alcançarmos algo maior. É sobre essa santificação que nós vamos refletir um pouco agora. Então, a santificação ele é um processo progressivo e contínuo, não é como o novo nascimento e a justificação, que é algo instantâneo. Podemos fazer uma analogia da santificação com a nossa vida escolar. Começamos desde cedo, desde criança na escola, e vamos crescendo em conhecimento, adquirindo mais conhecimento, mais sabedoria, entramos na faculdade, recebemos o diploma, vamos atuar na vida profissional. Então existe um progresso, algo gradativo e contínuo. Assim é a santificação também na nossa caminhada cristã. Porém, todo esse processo ele é operado por Deus na vida daquele que foi regenerado pelo novo nascimento e, consequentemente, pela justificação. Então, no processo de santificação, o cristão começa a ser moldado segundo a vontade de Deus. O seu caráter começa a ser moldado segundo o caráter de Cristo. Então, começamos a ter uma caminhada mais reta, um espírito mais reto, e sempre estamos atentos, procurando estar atentos à vontade do Senhor na nossa vida, para que caminhemos em justiça e em retidão. Então, podemos dizer que a santificação é o morrer a cada dia para a nossa natureza de pecado. É o morrer a cada dia para o pecado. E assim, essa natureza pecaminosa que nós temos, ela vai se mortificando e a natureza de Cristo vai ocupando este lugar que ela está deixando. Mas todo cristão, quando começa nessa caminhada da santificação, ele vai começar a experimentar tentações. Satanás não está contente com quem está no caminho da santificação. Ele vem para lhe tentar, ele vem para nos tentar. Então, nós vamos precisar contar com a ajuda, com a misericórdia do Espírito Santo que já está habitando em nós, para nos proteger, para nos livrar destas tentações que o inimigo vai colocar diante de nós. Mas precisamos ficar atentos, que nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos desviar daqueles caminhos que não agradam a Deus e que vão nos levar à tentação do pecado. Essa é a nossa parte nesse processo de santificação. E quanto mais nós nos santificamos, mais o brilho, mais essa luz da vida de Cristo que está crescendo em nós, vai se refletir em um brilho no nosso rosto. Vai resplandecer, a Bíblia fala desta forma, vai resplandecer a luz de Cristo no nosso rosto, na nossa face. E Moisés experimentou esse evento, ele teve essa experiência quando ele estava no Monte Sinai diante do Pai, recebendo os 10 mandamentos. O povo estava lá embaixo esperando ele passou 40 dias jejuando ali, e quando ele desceu, a sua face brilhava tanto, que ele teve que usar um véu para se colocar diante do povo, porque era um brilho muito intenso. Por que razão? Porque ele estava diante de Deus, diante da glória de Deus. E é esse caminho que o Senhor quer nos levar.
Então, nós podemos dizer que a santidade, este caminho de santidade, é um caminho de separação, devemos nos separar dos caminhos pecaminosos, das armadilhas do inimigo, e é também um caminho de consagração. Quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, conhecendo Sua palavra, estudando a Sua palavra, meditando na Sua palavra, jejuando, orando, nós estamos nos consagrando ao Senhor. E isso vai com que nós percorramos este caminho da santificação de uma forma muito mais rápida. E neste caminho de separação, nós estamos fugindo das práticas pecaminosas, porque ainda temos uma natureza de pecado em nós, e estamos nos dedicando ao serviço do Senhor. Então veja que existe uma parte que é nossa. Apesar da santificação ser uma obra do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde especialmente a pessoa do Espírito Santo, ela atua de uma forma bastante eficaz. Apesar disso, de ser uma obra de Deus, nós devemos contribuir com a nossa conduta, com os nossos atos, nos desviando sempre do caminho do pecado. Veja como Pedro, o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, ele deixa claro como essa obra é do Espírito Santo. Nós lemos o seguinte, Pedro 1, 1 de Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, aqueles que fugiram da perseguição. E ele diz, eleitos esses, segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, o Pai tem uma ciência antecipada, todo o nosso futuro, toda a nossa caminhada, porque Ele é Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, a santificação, essa obra que o Espírito Santo começa a fazer dentro de nós. No verso 3 nós lemos, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja que é uma obra do Deus triuno, onde o Espírito Santo tem um papel fundamental nessa obra de restauração, de regeneração. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, de 16 a 23, você pode ir lá na sua Bíblia e você vai refletir ali as obras da carne, ou seja, as obras da nossa natureza pecaminosa, fruto da natureza de pecado que nós temos. Nós vamos fazer obras da carne, que é inveja, é lascívia, é ódio, é desamor. Então tem uma lista, é adultério, é prostituição, tem uma lista enorme. Essas aí são as obras da carne, da nossa natureza de pecado. Mas você vai ver também as obras do Espírito. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso interior, nós vamos também manifestar essas obras do Espírito, que é a mansidão, que é o amor, que é a fé, que é a fidelidade. Então você vai ter ali a relação também das obras do Espírito. Então quando você olhar para uma pessoa e dizer, não, mas essa pessoa era tão rude, era tão violenta, agora está tão mansa, é porque através dessa obra de regeneração feita pelo Espírito Santo na vida dela, ela deixou de praticar as obras da carne, as obras da natureza de pecado, e já está conseguindo praticar as obras do Espírito. Ela passou a ser mansa, ela passou a ser terna, ela passou a ter amor, ela está crescendo em amor. Porém, temos sempre que equilibrar todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Então, nós temos que dar o seguinte equilíbrio. Deus é quem opera a santificação. Porém, nós, como redimidos,
podemos participar deste processo através das nossas atitudes, através do nosso proceder. Por exemplo, há quem pense que como a santificação é uma obra operada por Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Mas isso não é verdade. É um desequilíbrio. Outros, por sua vez, enfatizam que tanto a participação do próprio homem em seu crescimento espiritual acaba fazendo da santificação uma tentativa de justiça própria. Outro desequilíbrio. Nem Deus age sozinho, ele quer a colaboração do homem, nem o homem vai agir sozinho para alcançar essa santificação. Então, no primeiro grupo, nós vemos uma falta de diligência. As pessoas não querem se mover, não querem se afastar do pecado, não querem mudar os seus caminhos. Então, aí está um desequilíbrio, aí está uma falta de diligência. E no segundo grupo, nós vemos um legalismo. As pessoas acham que por si só podem cumprir a lei deixada por Deus, não matar, não adulterar, não furtar, mas não é possível. Só quem consegue cumprir esta lei é Cristo dentro de nós e não nós por nós mesmos. Então, na carta de Filipenses, do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele escreve exatamente sobre esse equilíbrio que deve existir nesse processo. Veja o que ele diz em Filipenses 2, de 12 a 13. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, tenha tremor, tenha temor a Deus. Não pense que é um ato seu, é uma misericórdia de Deus. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, vocês estão vendo que temos que ter a diligência, mas é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Perceba que o apóstolo Paulo aconselha acerca da necessidade do compromisso. Você está comprometido com o seu processo de santificação? Você está se esforçando para ter uma vida santa? Você está se separando do caminho do pecado? Mas também o apóstolo Paulo lembra, ele aponta para a verdade de que é Deus quem opera a obra. Nós fazemos a nossa parte de nos separar do pecado, de nos consagrar mais a Deus. Mas é Deus quem opera a obra, por mais que nós estejamos agindo. Por isso também ele diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Um exemplo prático dessa relação entre o homem e Deus, sobre o agir de Deus, sobre o agir do homem, ocorre quando oramos a Deus, ou quando meditamos em sua palavra. Preste atenção a esse exemplo. Somos nós que oramos, assim como somos nós que estudamos as Escrituras. Tem que ter uma diligência nossa, um querer nosso, uma vontade, ou às vezes até sem vontade, mas um querer mesmo sem vontade de orar a Deus, de estudar as Escrituras. No entanto, foi o Espírito de Deus quem nos levou a amar as Escrituras. Não foi uma atitude nossa, eu vou agora amar a palavra de Deus e vou ficar 24 horas do dia meditando na palavra de Deus. Se isso está acontecendo com você, foi o agir de Deus, foi o agir do Espírito Santo, que colocou este amor no seu coração. E é o próprio Espírito Santo que nos leva à oração, que nos leva a querer orar. Da mesma forma, quando demonstramos em nossas vidas as virtudes
que nos assemelham ao caráter de Cristo, porque o nosso caráter está sendo moldado, recebendo uma nova forma, como fidelidade, longanimidade, mansidão, temperança e outros. Ao mesmo tempo, percebemos que essas virtudes não têm origem em nós mesmos, mas provém do fruto do Espírito Santo, que nós falamos aqui em Gálatas, capítulo 5. Então, você está entendendo onde está o equilíbrio? Busque esse equilíbrio e prossiga nesse processo de santificação. Então, quem é que está apto à santificação? Somente aqueles que foram regenerados através do novo nascimento e da justificação. Aqueles que experimentaram essas duas etapas. Esses dois eventos sobrenaturais é que estão aptos à santificação. Então, nós precisamos fazer uma diferença aqui, entender uma diferença entre santificação e regeneração. A regeneração é uma obra operada exclusivamente por Deus no pecador. Ele que vivifica o seu espírito. É Ele que lhe justifica através dos méritos de Cristo. É somente, exclusivamente obra de Deus. E acontece uma única vez, instantâneo. A regeneração é o novo nascimento e é quando Deus vivifica o pecador que está morto em delitos e pecados, porque ele já nasceu morto. Isso está em Efésios capítulo 2, de 1 a 4, você pode ir lá. E como não há ninguém mais ou menos nascido, ou você nasce ou não nasce. Então o novo nascimento, essa obra de regeneração, ela é instantânea. Por outro lado, nós já vimos que a santificação é um processo gradual. É um processo contínuo que teve início a partir da sua regeneração. Podemos dizer então que a regeneração é o novo nascimento e a santificação é o nosso crescimento espiritual. É o nosso crescimento no conhecimento de Deus. Nós vamos viver experiências com Deus através desse processo de santificação. Então, nós já sabemos que a santificação é uma obra operada por Deus e o cristão é participante deste processo. Mas a operação é de Deus. Assim, a santificação ocorre na vida interior do homem, no nosso coração, de modo que ela afeta naturalmente o homem por inteiro, porque ocorre no interior, não é uma coisa de aparência. Ela vai afetar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso intelecto, as nossas vontades, os nossos afetos. Nós vamos mudar de atitude. Nós começamos a girar a 180 graus, de um ponto a outro, pontos extremos. E esse novo revestimento que nós estamos recebendo no nosso coração é exatamente a vida de Cristo, para que possamos praticar as boas obras. Enquanto que essa velha natureza, essa natureza de pecado, ela vai sendo mortificada. Ela vai sendo crucificada com Cristo. O redimido é conduzido a um modo de vida diferente. Um modo de vida em Cristo que agrada a Deus. Isso está em Efésios 4, 25 e no capítulo 5, verso 1. Então, vá na sua Bíblia, confira esses versículos, essas passagens, busque outras passagens através da chave bíblica, para você ter muito bem claro para você até onde você pode ir, qual é a sua diligência, qual a sua contribuição nesse processo de santificação e ter plena consciência de que esta obra é operada por Deus, Deus triuno, e o Espírito Santo está aí agindo de uma forma muito eficaz na sua vida.
Como nós já dissemos, o Espírito Santo nos leva à leitura da palavra, ao desejo de ler a palavra, ao estudo da palavra. O Espírito Santo nos leva ao desejo de orar. O Espírito Santo nos leva a ter comunhão no corpo de Cristo. Ele nos leva a adorar o nosso Deus. Ele nos leva a louvar ao nosso Deus, a amar o próximo. E como Jesus disse, se tu queres me seguir, negue-se a si mesmo. Deixe de pensar em você, pense no outro. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, porque esse é um processo de cruz. A santificação é um processo de cruz, é um processo de morte, como Jesus nos mostrou na sua caminhada. Ele foi crucificado, mas depois ele experimentou a ressurreição. Ele experimentou a glória do Pai. Ele voltou para a glória do Pai. E é essa glória que o Senhor quer que nós vivenciamos, esta volta para o nosso Deus, para desfrutar das suas maravilhas no seu reino celestial. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe nossas mensagens, divulgue, estude, reflita e busque esse caminho da santificação, que na próxima vídeo nós vamos dar ainda continuidade neste tema. Muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos em outro momento. Até lá.